Foi no ano de 1213 que o imperador, ou Papa Inocêncio III, começou a organizar aquele que viria a ser um dos maiores concílios da Igreja. Estou a falar propriamente do quarto concílio de Latrão. A bem da verdade, nós vamos ver que existiram 5 concílios de Latrão. Porém, no programa de hoje, queremos nos focar a este quarto concílio, que vai ocorrer de uma forma oficial no ano de 1215. Porém, 2 anos antes, este mesmo Papa estava a organizar para que este concílio fosse uma realidade. Quais foram os motivos, os propósitos, a sua função e por qual motivo não é que Papa Inocêncio III vai convidar vários bispos do Ocidente, do Oriente, vários pregadores da palavra, vários hereges, vários nomes de pessoas, de grupos que estavam a surgir, não é, no meio do cristianismo, trazendo outras doutrinas, outros conceitos. Por essa razão, queremos levar o nosso leitor, o nosso acompanhante, você que nos segue aqui no nosso canal no YouTube, para além das crônicas, não é, que nos segue, compreendermos esta história. Portanto, não saia daí. Por favor, meu caro amigo, subscreva aqui no YouTube o nosso canal, Além das Estrelas. Basta pesquisar no YouTube, Além das Estrelas, encontrarás, não é, o nosso canal. Para que não tenhas dificuldade de encontrar o nosso canal, temos um link lá em cima aqui no Facebook. Clique lá e será levado diretamente para o nosso canal. Lá, subscreva, ative o sininho de notificação, deixe a sua mensagem e partilhe nos grupos de WhatsApp. É muito importante. Aqui no Facebook, como é de hábito, subscreva também, nos segue como página, partilhe os nossos conteúdos para os seus semelhantes e nos ajude de uma forma financeira para que possamos crescer como canal. Precisamos de meios, precisamos de recursos e queremos contar consigo pela sua mão caridosa para podermos ter equipamentos para trazermos, não é, conteúdos com qualidade. Não saia daí que hoje vamos falar sobre o quarto concílio da história da Igreja, que é o concílio de Latrão. Inocêncio III, na vida profana Lotário Conte, foi o sucessor de Celestino III. Seu pontificado vai de 1198 até 1216 e constitui um dos mais importantes períodos da história do pontificado e pode dizer-se que fechou aquela era de esplendor que se iniciou com Gregório VII. O primeiro trabalho de Inocêncio foi o simplificado do mecanismo da curia, a posse de Roma e a recuperação dos territórios pontificados em poder do Império, intervindo na sucessão do trono da Alemanha, vago por morte do Henrique VI, e para o qual havia 3 candidatos: Frederico, filho de falecido rei Henrique, Filipe da Suábia e Otón de Brunswick. No ano de 1215, o Papa Inocêncio XV vai convocar pela primeira vez, depois de várias sessões de Latrão, vai convocar o quarto concílio de Latrão, isto é, na capela de São João de Latrão, na Itália. Qual eram os principais objetivos que levou este Papa, não é, chamar ou convocar vários bispos de toda a Europa? Bom, a principal razão que levou este Papa a convocar este concílio era para que pudesse, não é, reforçar o poderio, os prestígios e o nome da Igreja, visto que estava a surgir no meio da Igreja vários grupos, várias associações que traziam outras doutrinas, e isso estava a levar em causa, não é, o nome da Igreja Católica Romana. E achou por certo o Papa Inocêncio chamar ou convocar este concílio. Lá surgiram vários bispos. Outros principais objetivos era para reforçar o poder da Igreja. Outro principal objetivo era para que, por intermédio dessas sessões, por intermédio dessas reuniões, pudesse concluir que somente os clérigos tinham a capacidade e o dever, não é, de poder eleger os papas. Outro objetivo principal era que em todas as catedrais, em todos os lugares,
onde havia igreja, tinha que se criar uma escola para poder formar outros cleros, outros cardeais. Então, são esses e vários motivos que levaram esse Papa Inocêncio III a convocar este concílio, visto que estava a surgir no meio do cristianismo segmentos como os valdenses, os cátaros e outros grupos estavam a trazer doutrinas diferentes daquilo que a Igreja Católica Romana pregava. Achou-se por certo, por intermédio deste Papa, e que de acordo com a história, de acordo com vários historiadores, dizem que foi um dos melhores papas que a Igreja já teve, pois ele conseguiu unir a Igreja com o Estado, conseguia com que o poder que a Igreja tinha se alastrasse em todos os países. E foi ele que levou a cabo, a quarto batalhão do poder, da Igreja, para que se pudesse guerrear contra outras nações ou outros grupos. Ou seja, o Papa Inocêncio III, ele organizou poderes militares para que pudesse guerrear contra os hereges, contra os profanadores dos conceitos da Igreja. Então são vários motivos que levou este Papa levar consigo e a convocação deste grande concílio. Algumas das principais decisões tomadas no concílio incluem a definição do dogma da transubstanciação, que afirma que durante a Eucaristia o pão e o vinho se transformam no corpo e o sangue de Cristo. Em segundo, a obrigação de que todos os fiéis católicos confessassem seus pecados, ao menos uma vez por ano. Em terceiro, a proibição dos duelos e a excomunhão de quem participasse deles. Em quarto, a determinação de que os judeus e os muçulmanos deveriam usar roupas distintas para serem facilmente identificados. E em quinto, a obrigação de que todas as dioceses tivessem escolas para a formação de clérigos. Outro principal objetivo que levou o Papa Inocêncio III a convocar este concílio foi para que se pudesse pôr em evidência, o processo ou a importância da transburtação. O que é isso? Era que, por intermédio da Páscoa, da realização destes princípios, o pão e o vinho pudessem transformar-se, naquele momento, como o corpo de Cristo. E tanto os valdenses e os cátaros tinham que aceitar estes princípios obrigatoriamente, para além de que em cada ano todo fiel da Igreja tinha que confessar os seus pecados. Então são vários motivos. Uma das razões também que esse Papa trouxe neste concílio é a criação das cruzadas. Ele queria criar, este poder militar para que pudesse ir guerrear contra os muçulmanos que estavam na cidade santa, que era Jerusalém. E isso não aconteceu porque, por intermédio disso e daquilo, ele pode desviar-se daquele que era o objetivo dele. Ou seja, as cruzadas tinham como por objetivo destruir ou correr com os muçulmanos que estavam na cidade santa. Mas no decorrer deste percurso, perderam seu foco e foram guerrear contra Constantinopla. Essa quarta cruzada criada pelo Papa Inocêncio III era sim um poder, um escudo militar que esse Papa utilizava. Outra coisa importante que é necessário nós dizermos, é que esse concílio trouxe uma unificação do fracasso e também de alguns poderes que a Igreja estava a perder. Agora queremos entrar, para nós compreendermos quem eram os cátaros e quem eram os valdenses e qual foi a razão que estes dois grupos guerreavam contra a Igreja. Primeiro queremos falar sobre os cátaros. Veja, este comentário acerca deste grande movimento. Concebido nos finais do século IX, o catarismo foi considerado um dos mais expressivos movimentos hereges de toda a Idade Média. Seus praticantes, conhecidos como cátaro, termo de origem grega que significa puro, estabeleceram uma doutrina espiritual influenciada por ensinamentos do cristianismo, do gnosticismo e do zoroastrismo, aparecendo inicialmente na região de Limousin, na França. Esse movimento herético logo tomou corpo e se desenvolveu ao longo das décadas. De acordo com a leitura que a gente fez, já podemos ter uma mínima noção daquilo que era os cátaros.
foi um grupo que surgiu no século IX e que tinha por objetivo, não é, seguir a pé da risca as palavras de Deus. Mas embora que a igreja tinha outros conceitos, doutrinas que traziam para frente, não é, daquilo que era a doutrina que a Bíblia trazia, os cátaros, eles acreditavam que somente um corpo, um coração puro, um corpo desleixado às benesses e aos bens materiais, este sim tinha a capacidade, não é, de sobreviver e estar coligado com aquilo que são coisas sagradas. Então os cátaros, eles tinham esses princípios. Eles acreditavam que o ser humano tinha que ser uma pessoa simples, uma pessoa com poucos bens, não poderia se vestir de uma forma formidável, tinha que se vestir de uma forma simples. Só assim é que o Espírito Santo tinha o poder de habitar no coração dele. Então isso fazia com que os privilégios, os atributos e os ornamentos que os papas, bispos, cleros tinham, por não é, em contradição ou em causa todos estes privilégios que estes papas e estes bispos e os cleros tinham. E é por essa razão que o Papa Inocêncio III achou por certo combater este povo, combater este grupo, combater esses princípios, para que a igreja pudesse permanecer com os privilégios e os princípios. A luta contra as heresias, o concílio foi realizado em um momento em que a igreja estava lutando contra uma série de heresias, como os cátaros e os valdenses. Por isso, foram tomadas medidas para combater esses grupos, incluindo a criação da Inquisição, que tinha o objetivo de perseguir e punir os hereges. Agora queremos falar também sobre os valdenses. Bom, os valdenses surgiram por intermédio de Pedro Valdo, um comerciante rico, não é, que apareceu por intermédio de ouvir a palavra de Deus. A história do Pedro Valdo vai ocorrer no século X, XI, XII e XIII. De acordo com a biografia dele, nos diz que era um comerciante rico. Ele vendia e tinha muitos lucros. Mas por ouvir a palavra de Deus, decidiu deixar o comércio, decidiu deixar os seus bens, e a biografia dele nos diz que parte dos seus bens deu aos pobres e uma parte deixou para com a sua esposa. E ele decidiu ser um missionário. Ele pregava de que o ser humano não poderia ter riqueza, não poderia ter bens ou não poderia acumular riqueza, e não era necessário. Então essa era a teoria dos valdenses. E isso contrastava com os benesses e os privilégios, não é, que a Igreja Católica Romana tinha. E por intermédio destes papas que queriam tanto o poder e os seus privilégios, lutaram contra os valdenses. E numa das cartas ou numa das sessões do Concílio de Latrão, os valdenses foram obrigados a aceitarem vários dogmas da Igreja. Uma deles é que eles tinham que aceitar por obrigação de que o vinho e o pão, não é, feito nas cerimônias da Páscoa, eles tinham que acreditar que aquilo se transformava no corpo e no sangue de Cristo. São vários dogmas que foram obrigados esse povo, tanto os valdenses e os cátaros. E quem não aceitasse os dogmas, doutrinas que a igreja impunha por intermédio desses concílios, eram perseguidos e martirizados. No século XIII, o grande número de cátaros existente na cidade de Albi, localizada na região francesa do Languedoc, fez com que os praticantes dessa heresia também fossem conhecidos como albigenses. Agora queremos entrar um pouco na vida pessoal deste Papa, que a Igreja Católica, vários historiadores, teólogos e pesquisadores dizem que foi um dos papas mais influentes da história da Igreja Católica Romana. Ele ascendeu ao seu poder papal, não é, aos 38 anos de idade. Podemos assim dizer que é um dos papas mais jovens a alcançar esse tão grande prestígio ou poderio. E ele vai governar ou vai liderar a igreja durante 18 anos. De acordo com a biografia dele, foi um dos papas que conseguiu expandir o poder da igreja em vários estados. Ele queria conciliar a igreja com o estado e conseguiu. Ele conseguiu expandir o conceito ou os conceitos da igreja. Ele conseguiu atrair vários reis, várias rainhas para a igreja. E ele foi tão persuasivo que até conseguiu criar grupos militares para
debater e expulsar os hereges, pessoas que pensavam contra a igreja, pessoas que tinham conceitos e doutrinas diferentes ou pensamentos diferentes. Então nós vamos estar presentes, ou estamos presentes, a um Papa que fez muito pela igreja. E de acordo com os próprios católicos, próprios estudiosos, não é? Eles dizem que talvez seja um dos maiores e influentes papas que já passou na Igreja Católica Romana. E com isso nós vamos ver que ele criou a Santa Inquisição, as Cruzadas, criou vários segmentos dentro da Igreja para que pudesse combater as heresias que a Igreja enfrentava. Então nós vamos ver que ao longo da história o ser humano tem criado formas e mecanismos para tentar salvar aquilo que pertence a Deus. Ele usa os seus mecanismos, usa as suas formas, os seus conceitos para poder defender a vontade de Deus. Mas o que seria realmente a vontade de Deus? Onde estaria? Como é que nós podemos alcançá-la? E como é que devemos dar ou entregar ao nosso semelhante a vontade de Deus? O Concílio de Latrão nos traz um conceito claro de que realmente as nossas forças, os nossos conceitos, as nossas reuniões, tudo aquilo que nós podemos fazer em prol ou a favor do cristianismo ou da igreja são forças humanas. É necessário nós sermos pessoas de mente aberta, de coração aberto, para que possamos ser usados pelo próprio Eterno. O Papa Inocêncio III, de acordo com os homens, pode vir ser um dos influentes e eloquentes papas da história, mas olharmos para além do véu da igreja ou do próprio clero, podemos perceber que o Deus da história estava a agir sim nos bastidores, para que esses movimentos pudessem renascer, pudessem trazer outra forma de entendimento da palavra de Deus, para que não pudesse cair no engodo e nas doutrinas dos homens. E é isso que aconteceu na história de Deus e nas histórias dos homens. O Papa que convocou o presídio, o Concílio de Latrão, foi Inocêncio III, um dos papas mais influentes e poderosos da história da Igreja Católica. Inocêncio III foi eleito Papa em 1198, aos 37 anos de idade, e governou a Igreja Católica por 18 anos, até a sua morte em 1216. O Concílio de Trento foi uma demonstração de poder e influência da Igreja Católica Romana. Foi uma demonstração do Papa Inocêncio III ter se tornado esse Papa influente e o mais aclamado na história da Igreja. Consigo trouxe vários dogmas, várias regras que foram seguidas naquele tempo até os dias de hoje. As igrejas, várias denominações seguem princípios que saíram no Concílio de Latrão. Foi um dos maiores concílios, não é? Que reforçou esse poderio da igreja, esses conceitos e expandiu por toda a Europa. Portanto, nós vamos ver que os concílios surgiram para que pudesse beneficiar, não é? A igreja, pudesse beneficiar os cleros, os bispos e os próprios papas. E eles conseguiram até um certo tempo. E nós vamos ver que a história não mente. A história narra factos, narra conceitos, narra dogmas que existiram no passado e que prevalece para além do tempo e que prevalece até os dias de hoje. Portanto, é necessário que nós olhamos para o passado, para esses concílios todos que aconteceram na história, como um exemplo de preocupação e atenção ou de visão, para nós compreendermos que a história do passado se repete nos dias de hoje. Quantas vezes hoje nas nossas denominações, nas nossas igrejas, nos apegamos nos conceitos humanos e nas doutrinas humanas. Nos esquecemos, não é, daquilo que é o foco, que é Cristo, levar as pessoas para Cristo, levar as pessoas no conhecimento da palavra de Deus para serem salvas na segunda vinda. Então é necessário olharmos para isso e aprendermos com as histórias. Não deixemos de falar a verdade, não deixemos de comunicar aquilo que é necessário para que o ser humano possa se salvar. Este foi um evento muito importante na história da Igreja Católica, pois estabeleceu muitas das regras e práticas que ainda são seguidas pela instituição hoje em dia. Além disso, suas decisões tiveram um impacto significativo na vida das pessoas na Europa medieval, moldando as relações políticas, sociais e religiosas da época.
E o nosso programa está dando por terminar no dia de hoje. Falamos sobre o Concílio de Latrão, que aconteceu, isto é, em 1215, convocado por Papa Inocêncio III, para que pudesse pôr em evidência essas questões doutrinárias e dogmas que a Igreja queria por causa de vários conflitos que estavam a acontecer, isto é, na Europa e propriamente na Itália. Surgindo grupos como valdenses, como os cátaros e outros que foram combatidos a ferro e fogo pela Inquisição e pelo poder papal para que pudesse dispersar esse povo, esses grupos. E eles conseguiram até um certo ponto. Mas o Deus da história não falha. Ele está presente, esteve presente no passado, está presente no presente, estará presente no futuro. E é Ele que trará vitória sobre cada povo que, dia após dia, se achega a Ele. Nunca se esqueça que estamos aqui para trazer assuntos do gênero, que espiritual, filosófico, histórico, para o seu conhecimento. E mais, queremos lhe pedir, subscreva mais uma vez aqui no YouTube, para além das crônicas, no nosso canal, seja nosso membro, ative o sininho de notificação, é importante. E outra coisa que queremos pedir encarecidamente, nos ajude de uma forma financeira para que possamos ter materiais suficientes para trazermos conteúdos com qualidade. E nunca se esqueça que a eternidade se aproxima. Até lá, aquele abraço.